a importância da televisão na educação? Bom, como a gente estava conversando, num país de dimensões continentais como o Brasil, com amplos segmentos do nosso território, muitas vezes com populações dispersas, o uso da televisão, mais do que um caminho óbvio para colaborar com a educação, acho que é uma obrigação. Um outro indicador também importante, pela Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar do IBGE, indica que nos lares brasileiros a televisão é o segundo eletrodoméstico mais presente. Primeiro o fogão, em terceiro os refrigeradores, apesar de sermos um país tropical. Modelo também que o brasileiro se relaciona com a televisão, que é um modelo que desde o início da introdução da TV no país são de redes de televisão aberta, tanto comerciais quanto as públicas, de acesso livre e gratuito. Isso tudo permitiu que o brasileiro tivesse uma relação de televisão muito particular, muito intensa. Então, o caminho foi natural e foi isso, inclusive, que que estimulou a criação do telecurso, num primeiro momento, como uma oferta de conteúdos curriculares na modalidade de educação à distância para jovens e adultos, naquela modalidade de suplência, depois da reforma da LDB dos anos 70, que permitiu, inclusive, o uso de ensino à distância, por rádio, até por correspondência, e havia um contingente enorme de brasileiros com escolaridade parcial e que puderam, então, com a modalidade de suplência, voltando aos seus estudos, e o telecurso era uma oferta livre pela televisão. Depois ele aterriza na sala de aula, mas também com a presença da televisão em sala de aula como recurso tecnológico dentro do ambiente de educação, quase que com uma janela para o mundo, onde a aula pela televisão é um dos momentos da construção coletiva da aprendizagem, junto com o professor. Isso surge em 1995 com a criação, com a edição da versão do telecurso chamada Telecurso 2000. Então, que tem uma linguagem televisiva muito própria, seguindo essa linguagem, essa tradição da televisão brasileira. Os primeiros telecursos foram criados pelo Silvio de Abreu, pelo Carlos Lombardi, autores de novela. Esse Telecurso 2000, com essa nova metodologia para a sala de aula, a parte televisiva foi dirigida e a criação pelo Fernando Meirelles e pelo Marcelo Tais, que hoje faz o CQC. Ele coordenou, eles coordenaram juntos, o Fernando Meirelles, nosso cineasta de Cidade de Deus, toda a criação do lado televisivo do telecurso, exatamente dentro dessa versão onde a televisão traz o contexto, o dia a dia da vida para o universo curricular que está sendo trabalhado nos livros e pelo professor em sala de aula dentro do planejamento pedagógico. E esse modelo, a partir metade dos anos 90, gerou uma expansão em todos os estados, em programas de defasagem, de correção da defasagem idade-ano, atingindo números impressionantes. Cerca de 6 milhões de brasileiros já se formaram com o telecurso de 95 até agora, nessa modalidade em redes públicas, em sala de aula. Então, assim, a televisão como uma aliada do professor, da escola, abrindo, quase que funcionando como uma vitrine, uma janela para o mundo. O que o telecurso, então, pode ensinar para o professor nesse quesito de lidar com outras mídias dentro da sala de aula? Eu acho que o professor hoje, ele muito mais do que o detentor daquele saber que ele transmite quase como uma vacina, né, usando uma metáfora para o aluno, ele tem o papel de ser o animador, a ânima, a alma do processo de aprendizagem, buscando todas as possíveis referências, onde a televisão é uma delas, a internet é cada vez mais, hoje, um grande desafio, e a experiência particular de cada aluno. O professor americano falava muito disso, quer dizer, você entender aquela experiência que o aluno traz, mesmo aquele aluno com muitas dificuldades para a sala de aula, aquilo é um conhecimento a ser trabalhado e apropriado pelo grupo dentro de uma dimensão de construção de aprendizagem significativa e que faça o processo avançar de forma colaborativa. E aí a televisão é um desses elementos colaborativos do processo de aprendizagem. O senhor acha que com o uso da internet, que tem sido crescente, a televisão perdeu esse espaço de educação? A gente vê até muitos programas de entretenimento que surgem todos os dias e educativos não tem nem perto dessa quantidade. O senhor acha que isso se deve, de fato, ao crescimento da internet ou realmente é uma mudança no cenário atual desse meio de comunicação? Não, eu acho que a gente vem acompanhando isso em todos os ambientes de televisão e não apenas de educação, onde a internet se junta. Muitas vezes hoje há um processo que, na verdade, ele é mais, até a palavra que se aplica, né, ao mundo da internet, mais obíquo, menos hierárquico,
Hoje é tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Tem até uma série, uns projetos que falam isso. E acho que então a pessoa está vendo televisão, isso até na televisão, não estou falando só de educação, está vendo televisão, está na internet, no seu tablet ou no seu iPhone ou no seu smartphone, enfim, está fazendo isso e está misturando. Às vezes tem gente ouvindo música no mesmo ambiente. Então eu acho que hoje o grande desafio é gerar significados no processo de construção, voltando agora à sala de aula, gerar significado. E aí ele pode se dar tanto na relação com as novas mídias, na internet, eu entendendo e vendo esse aluno, qual é a realidade, que tipo de conteúdo ele traz para o seu grupo e para a escola. A televisão, não só no sentido da aula pela televisão, mas também os conteúdos que a televisão agrega no dia a dia dele em casa, ou mesmo na sala de aula quando há televisão. Então essa dimensão é uma dimensão extremamente rica, eu diria, e não, eu acho que vem sendo um desafio onde se intensifica mais e se complexifica mais a relação do aluno, do professor, da família com as novas tecnologias, sejam elas de internet e outras que ainda vão surgir ou que estão surgindo. Eu acho que esse é um grande desafio e nós estamos no meio de uma transição. Para que lado nós vamos chegar, eu acho que não podemos dizer, mas ela pode ser muito rica para aquele professor que pode perceber nessa relação com a internet, com televisão, com os meios de comunicação, um potencial de inclusão de experiências, de linguagens, de repertórios, né, e de olhares para o mundo. Afinal, o aluno traz para a sala de aula a sua experiência de estar no mundo. E essa experiência de estar no mundo, ela vem carregada pela internet, pela televisão, pelo jornal, pela vida com a família, pelos seus vizinhos e por tudo mais. E o telecurso, quando ele surgiu, ele foi considerado algo revolucionário em questão de tecnológico mesmo. Agora a Fundação tem algum projeto para trabalhar usando essas novas mídias que o senhor citou? Então, a gente já está, todo o conteúdo do telecurso, ele já está no YouTube, num canal oficial nosso e num canal pirata, que a gente inclusive só proibiu o uso do título, mas permite, porque tem 20 milhões de acessos. Então, todas as aulas do telecurso estão no YouTube, todas as aulas do telecurso estão na internet, na Globo.com, estão na Biblioteca Virtual da USP e estão em outras plataformas. Tem um projeto Nuvem de Livros, de uma editora que também oferece. A gente está conversando aqui com o Grupo Positivo, inclusive, uma experiência muito importante de alguns conteúdos. Só que aí eu acho que nesse ambiente ele muitas vezes não precisa necessariamente ser o sistema educacional fechado, e sim fontes de buscas e de acesso. Então a gente está exatamente nesse momento, prioritariamente, estamos também conversando com a Fundação Lehman, que está com a experiência da Khan Academy, no sentido de acoplar alguns conteúdos do telecurso ao projeto que eles já estão em 200, 300 escolas. Então nosso movimento é exatamente tentar estar presente ainda mais e de outras formas nessas diferentes plataformas e mídias.